eu recebo aqui nos estúdios da TV 2C a professora Flávia Cabral, porque uma audiência pública foi realizada para discutir o projeto de lei número 23 de 2024. Ouvir a população sobre propostas para a Prefeitura de Londrina. Segundo o que foi divulgado pela Câmara de Vereadores, o prefeito Marcelo Bellinati encaminhou para a Câmara algumas mudanças no funcionamento da ACESF, Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina. O evento teve a coordenação da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que é presidida pela vereadora Flávia Cabral. Evento esse que teve como cunho ouvir a população e também entender melhor os impactos na nossa cidade. Seja muito bem-vinda ao programa, vereadora. Muito obrigada, é uma alegria estar com vocês e poder falar um pouquinho dessa questão que é tão importante, né? Na vida, muitas vezes a gente presta atenção muito às maternidades, mas nós também temos que ter um olhar muito atento a esse momento de passagem. Então, foi um debate importante, nós estamos num processo e vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão nos próximos meses ainda. Às vezes é um assunto que a gente não gosta muito de pensar, até quando a gente fala aqui da C2, eu sempre falo isso para você, mas é um serviço prestado na cidade de Londrina, que a Prefeitura tem essa incumbência também através da ACESF, e a justificativa desse PL, projeto de lei, segundo o prefeito, é que essa matéria busca atualizar uma lei municipal de 1977. Exatamente. Então, assim, a lei vigente na ACESF, ela é de 1977. Nesta época, nós tínhamos um município com 300 mil habitantes. Imagine, hoje o nosso município tem quase 600 mil habitantes. Além disso, ela é anterior à Constituição Federal de 88. Ela é anterior à Lei de Licitações, que é uma lei importante que nós temos também, de 2023. Então, assim, é necessário atualizar, é necessário entender Londrina da forma como ela está, justamente porque a cidade cresceu. Nós temos 5 cemitérios, nós temos capelas mortuárias, mas precisamos olhar para Londrina, porque daqui a alguns anos, quem quiser um jazigo permanente vai ter dificuldade. Nós já sabemos hoje que temos a média de 50 sepultamentos e que eles acabam ficando em jazigos temporários, porque 1/3 dessas pessoas gostaria de ter o próprio jazigo, mas não tem. E é isso que está acostado nos objetivos do projeto. Então, o que eu estou reportando a você é o que nós temos no projeto. O projeto também chama a atenção para uma questão importante. A ACESF continuaria sendo a mantenedora, né, a organizadora, a autarquia responsável por todos os serviços funerários. Mas esses serviços funerários, eles também teriam a possibilidade de outras empresas, por meio de concessão, havendo uma licitação, que viessem a participar disso também, até para atender melhor o nosso município. Então, no projeto, há ali a ideia de que nós temos hoje poucos cemitérios, alguns cemitérios podem ser construídos, cemitérios PETs, por exemplo, animais de pequenos portes. Hoje nós sabemos que é uma demanda, a questão PET cresceu muito nos últimos anos, é uma demanda importante. Então, nós estamos vendo que, a partir dessa organização da lei, dessa atualização, muito da essência permaneceu, só está reescrita e atualizada ao contexto que nós vivemos hoje. Então, nós estamos ali vendo as possibilidades, ouvindo a população. A reunião da Comissão de Justiça ela é muito importante, por quê? Porque nós tivemos o projeto original, o substitutivo, esse é o substitutivo. Aí nós temos uma audiência pública, as pessoas podem ir participar, falar sobre o projeto, se inscrever, dar orientações. Ontem nós tivemos a participação, por exemplo, né, do representante dos sindicatos, dos servidores. Ele demonstrou uma certa preocupação se este não seria um caminho para uma terceirização, como ficariam os funcionários. E aí, os representantes da ACESF, que lá estavam, que eram o senhor Henrique Silva, que é o diretor técnico, e também estava conosco ali, né, o Jaqueta, que é o superintendente da ACESF, eles foram respondendo essas indagações e acalmando um pouco, né, os ânimos, no sentido de levar o que está na letra da lei, do projeto de lei, que ainda vai ser debatido nas outras comissões. Então, isso, a princípio, pelo que a comissão pôde apurar e ter acesso aí, já passado também pela comissão na parte legal, né, jurídica ali,
não é, então, uma terceirização desse serviço em Londrina. Não, não. Haverá uma concessão, mas isso não necessariamente seria uma terceirização. Na verdade, a regulamentação total desse projeto vai ser feita por decreto depois pelo prefeito, né? Então, o nosso próximo prefeito é quem vai observar, analisar, estabelecer as diretrizes. O que haveria? A possibilidade de haver essa concessão às empresas que queiram investir no município nesse segmento, e isso tudo ficaria sob a fiscalização da própria ACESF. Ela permanece como uma autarquia, ela permanece tendo o superintendente, que é quem vai, né, acompanhar de forma direta. Então, continua tendo a organização da ACESF, mas a preocupação, ele é exposta ali pelas pessoas que representavam o executivo, era justamente tentar manter uma qualidade de atendimento para a população londrinense, assegurar que haja uma infraestrutura. Também foi falado com relação ao número de funcionários, que hoje ele não atende a contento e que muitas vezes os funcionários estão trabalhando com carga horária excessiva, horas extras. Foi feito um concurso, mas provimento só de 3 vagas, o que é insuficiente. Né? Então, chamaram bem a atenção. Chamaram a atenção para a necessidade de investimentos também, né, no tocante à estrutura dos prédios, né, a conservação dos cemitérios. Então, foi uma pauta bem grande, bem interessante. A gente até observou, né, vereadora, algum movimento da cidade de Londrina, e a gente fala, inclusive, da Guarda Municipal, também na preservação dos cemitérios, das reformas de algumas capelas mortuárias na nossa cidade, mas a gente sabe, e a população sente na pele, infelizmente, num momento tão delicado, que é bastante difícil porque não se consegue, como a senhora citou, um local, comprar um espaço, ter ali da sua família a mais. Isso já não é possível há alguns anos. Exatamente, e a tendência é piorar, porque nós vamos vendo a quantidade de pessoas, né, e a quantidade de óbitos. Então, assim, quando você para analisar, comparando 2013 a 2023, praticamente dobrou a demanda. Então, é necessário haver investimento nesse segmento. O caminho talvez tenha que ser mais debatido para que a gente encontre o jeito adequado para que a população se sinta, assim, honrada mesmo, né? E a fiscalização seja muito intensa, porque isso envolve valores e a gente, obviamente, espera e quer que continue sendo um trabalho mais acessível. Isso foi muito pontuado na audiência ontem. Como o serviço de atendimento da ACESF é muito mais barato do que do restante do país. Então, chamou-se a atenção para isso também, né? E a importância de haver capelas. Mas veja só, a capela mortuária mais nova que nós temos em Londrina é a da Zona Sul. A capela da Zona Sul, ela foi feita recentemente a um custo de R$1,5 milhão. Então, revitalizar todas num valor tão elevado é complicado para o governo esse investimento. Então, talvez o caminho encontrado por eles nesse projeto seja abrir isso à iniciativa privada para que haja investimento vindo do setor privado e atenda adequadamente ao público. Ao que me parece, se eu estiver errada, até colocando aí em outras palavras, a ACESF continua como órgão mantenedor, regente, mas se abre a possibilidade, através desse projeto, de que a ACESF tenha braços para conseguir alcançar a cidade de Londrina em sua demanda total. Exatamente. A ideia, né, em essência, é atualizar a legislação e dar a amplitude necessária. Porque quando nós olhamos, por exemplo, as capelas mortuárias privadas, elas são muito mais requintadas, mais adequadas. E isso foi muito pontuado. Sofisticadas e acolhedoras nesse momento. Acolhedoras, eu acho que essa palavra é sensacional. Elas são mais acolhedoras. E a busca é tentar levar também para a população um ambiente adequado para um momento de tanta dor, um momento de tanta dificuldade e sensibilidade. Vereadora, tendo o total conhecimento desse projeto, né, presidente dessa comissão, a senhora também vê como uma oportunidade até de um giro econômico na nossa cidade, a partir do momento em que pode-se haver investimentos em Londrina através da abertura dessas possibilidades? Eu acho que é uma possibilidade sim, é uma abertura grande, né? Na audiência ontem, uma empresa que esteve lá chamou a atenção para o fato de que os valores são baixos em Londrina e que talvez não houvesse tamanha procura do mercado, mas a gente sabe que sempre tem, né? Então, quando você abre a possibilidade para a iniciativa privada, os investimentos acabam vindo. Então, isso é importante, considerar Londrina como uma cidade que está crescendo, que tem na sua dinâmica realmente esse processo de expansão, tem vindo muita gente para morar para cá, mas nós sabemos que as pessoas vivem
crescem e falecem aqui. Então é importante que haja esse ambiente adequado e se o investimento vier da iniciativa privada, mais interessante porque poupa os cofres do poder público muitas vezes. Sem contar também que o crescimento demográfico, né? A nossa pirâmide, no qual nos momentos que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, os nossos avós tinham muito mais filhos e hoje a minha geração já tem muito menos. Então a pirâmide está realmente invertida e tem mais pessoas morrendo do que nascendo. Isso com certeza alavancou, gerou uma necessidade de muito mais rapidez que esse projeto fosse colocado de alguma forma. Quanto a isso, eu não sei responder quanto à rapidez, a necessidade específica do executivo, eu digo assim, ao longo mas da eu história, acredito que o seu raciocínio é muito coerente. Se a pirâmide fosse de uma outra forma, talvez não houvesse essa demanda tão intensa. Verdade, o seu raciocínio eu concordo, eu só não sei se essa foi a intenção do autor do projeto, mas o que ele justifica ali nos objetivos é: quer atender melhor a população, abrir a possibilidade de outras empresas investirem, gerando emprego e renda, mas também abrir a possibilidade de que as pessoas possam ter um jazigo permanente, coisa que hoje em Londrina não é possível mais. Vereadora, quais são os próximos passos a partir dessa audiência pública que foi realizada? Tá. Eu vou explicar rapidinho como é que funciona um projeto de lei. Quando ele entra na Câmara de Vereadores, primeiro ele passa pelo corpo técnico da casa, aí ele é encaminhado para a comissão chamada de Justiça, que é essa a qual eu presido. Nós vamos acompanhando o projeto para ver se está tudo de acordo com a lei, se ele pode continuar. Essa comissão, inclusive, consegue barrar projetos quando eles têm ilegalidades, porque a gente pode pedir para que seja revisto até que haja o ajuste adequado. Aí, feito isso, como vai ter uma alteração expressiva, nesse caso, a autarquia permanece, mas vai sofrer alteração, é necessário fazer audiência pública para que não haja aquela ideia de aconteceu na calada da noite. Não, a população é chamada a vir participar justamente para estar conosco. Feita a audiência pública, são acostadas ali as sugestões da população. O que vai acontecer? Depois nós vamos para as comissões específicas, que são as temáticas, que vão ver uma série de situações relacionadas ao projeto, inclusive impactos financeiros, passa ali pela Comissão de Finanças. Feito isso, todas as comissões, que são compostas por vários vereadores, analisam e estudam o projeto, é hora dele ir para o plenário. Quando ele chega no plenário, vai haver novamente um amplo debate e a partir dali a votação. Se for aprovado, vai para o prefeito sancionar. Ou seja, ele assina a lei. Se não, o que nós vamos perceber, né? Aí pode acontecer do prefeito atual não concordar e não assinar, né? Aliás, o próximo prefeito não assinar porque é um projeto do prefeito anterior. Mas estará tudo de acordo com as leis. Mas isso também os vereadores no próximo ano, porque a gente tem essa mudança aí das votações que aconteceram nesse ano, também podem questionar uma futura decisão, algo nesse sentido. Sim, por exemplo, uma lei ela pode, por exemplo, mesmo se virar lei, mas ela pode, a posteriori, sofrer uma emenda, uma modificação. Então, um vereador ele pode ler a lei, buscar informação e, de repente, ele quer fazer uma emenda ou uma lei já existente, ele vai fazer um novo projeto de lei que vai fazer isso. Muito obrigada, vereadora, pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse projeto tão importante. Essa a professora vereadora Flávia Cabral, que é presidente da Comissão de Justiça na Câmara de Vereadores, está aqui ao vivo comigo nos estúdios da TV2C, te explicando tudo a respeito desse assunto, o que pode mudar, o que não deve ser diferente, para que você possa realmente entender. Porque, às vezes, no nosso dia a dia, não é um assunto que a gente gosta de pensar o tempo todo. É algo que muitas vezes muitas famílias evitam falar sobre isso. Mas é importante, porque quando você chegar nesse momento, e vai chegar nesse momento na sua vida, alguém que você ama vai falecer, alguém próximo a você vai precisar desse serviço e é importante ter o conhecimento do que deve ser feito, de como as coisas acontecem, qual é a atual situação da nossa cidade referente a isso, que hoje é muito difícil para os nossos munícipes, para quem mora em Londrina, ter os chamados túmulos de família, por exemplo, hoje você já não consegue mais comprar, como a vereadora disse. Então você tem essa possibilidade de abrir o mercado, de ter outras possibilidades, de empresas investirem na nossa cidade neste ramo. E assim, Londrina também pode melhorar e desenvolver este serviço na nossa cidade.